Hello, students. Welcome back to one more class. Good morning, good afternoon, good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí, né? Bom fim de tarde também, good evening. Ok? How have you been? Como tem estado? Como tem passado? I've been good. Eu tenho passado ótimo. I've been great. Tenho passado ótimo. I've been good. Eu tenho passado bem. Fine. Também é bem. Ok? Então, vamos lá, tá? Booksheet page 39. Referente a page 38, né? 38. No final lá eu não fiz os notes, né? As anotações lá. Enfim, por quê? Economizando o tempo, né? Porque você já viu bastante, então você pode pausar o vídeo lá e revisar, tá? Falar em voz alta, ou até mesmo na própria apostila, né? Já que eu não fiz a pronúncia daquela parte. Até porque já estamos no 38º, né? Vídeo aqui, ok? E lá 37, ok? Sétimo. Então você já viu bastante aí, tá? Então vamos lá. Page 38, página 38. A estrutura agora, né, era, foi, estava. É o famoso contexto para saber qual desses aqui, tá? Mas não se preocupe, à medida que você pratica, você vai saber o que falar aí, tá? Como traduzir para o português. Então vamos lá. Was it, e um verbo no passado participo, past participle, ok? Was it, no português vamos direto, né? Foi, era, estava, mas no inglês tem que ter o it, tá? Was it. Não era, não foi, não estava. Wasn't it. Na hora de responder, era, foi, estava. It was. Não era, não foi, não estava. It wasn't. Ok? Então fica assim. Was it? Wasn't it? It was. It wasn't. Ok? E tratando-se de local, a mesma coisa, tá? Não fica, estava, por exemplo, fazendo a afirmativa, estava, ficava, né? Ué, você não achou o banheiro? Ah, ficava na direita. It was, porque se fala de local, tá? Então, para eles é o famoso verbo to be. Estava na direita. It was on the right. Ok? Vamos direto nos exemplos aqui, tá? Depois eu passo a coluninha aqui à frente, porque tem coisas aqui que não vai fazer sentido aqui, tá? Vai ficar estranho. Mas, enfim, por que eu coloquei? Para você adquirir mais vocabulário aí, tá? Então, vamos lá. Por que a máquina estava quebrada? Por que a máquina estava quebrada? Why was the machine broken? Why was the machine broken? Pause e fale na sua velocidade. Why was the machine broken? A que horas a empresa estava aberta? Ou foi aberta? Aqui, no caso, faz os dois sentidos, estão corretos aí, né? A que horas a empresa foi aberta? Que horas que a empresa estava aberta? At what time was the company opened? At what time was the company opened? Ô, teacher, mas ninguém fala assim, a que horas? Tá bom, você pode ir direto no que horas, tá? What time, é com você, cada um fala de uma forma. Não vai mudar o sentido porque você deixou de falar o at, ou em português o as, tá? Não vai. At what time was the company opened? At what time was the company opened? Que horas a loja foi fechada? What time was the store closed? What time was the store closed? O relatório foi aceito. Was the report accepted? Was the report accepted? Accepted. Accepted. Quando o cachorro foi alimentado? When was the dog fed? When was the dog fed? When was the dog fed? Tá vendo, né? Was, né? O is lá da página 38. Sempre vem atrás na hora de fazer pergunta, tá? O nesse caso aqui, o foi, tá? Was, ele vem atrás dos nomes ou pronomes. When was the dog fed? When was the dog fed? Até que horas o almoço, olha eu aí, ó. Até que horas o almoço foi feito? Until what time was the lunch made?
Until what time was the lunch made? Tá? Para você que tá na escola, né, no serviço aí, no trabalho, né, no job, pode chegar lá e falar, ué, a comida acabou, né? Ah, acabou. Até que horas o almoço foi feito? Until what time was the lunch made? Until what time was the lunch made? Com qual frequência o trabalho foi finalizado? Porque tem dias, né? Se você acha que não faz sentido, tem dias que o trabalho não é finalizado, você termina o expediente e não terminou, não finalizou o trabalho, tá? Então faz sentido essa pergunta sim, tá? How often was the work finished? How often was the work finished? Pergunta negativa? Desde o início do curso que eu falo, né? Só trocar o óbvio aqui, né? O afirmativo pela negativa. Wasn't ou wasn't, tá? E nem por isso eu vou desconstruir a pergunta, ok? A máquina estava quebrada por causa daquela peça. Teacher, por que que eu vou... Como que eu vou saber que é por causa e não por quê? Por causa do of. E você não fala por que de, você fala por causa de, ok? A máquina estava quebrada por causa daquela peça, ou por causa daquela parte também. The machine was broken. The machine was, tá vendo? The machine was broken because of that part. The machine was broken because of that part. A empresa foi aberta às 5 da tarde. The company was opened at 5 p.m. The company was opened at 5 p.m. Vai fazendo seus exemplos, tá? A loja foi aberta, né? The store was opened. A caixa, né? Foi aberta, a caixa de recipiente, né? The cardboard box, tá? Caixa de papelão, tá? Cardboard box. Ok? Fica assim, ó. Cardboard box, caixa de papelão. The cardboard was opened at 5 p.m., tá? E assim vai fazendo seus exemplos. A loja foi fechada às 11 da noite, né? The store was closed at 11 p.m. The store was closed. The store was closed at 11 p.m. The store was closed at 11 p.m. Ou então você faz um link. Com esse at 11 vai ficar at 11. Som de R. Eri, né? Parece Eric, né? O nome Eric. Eri. At 11. At 11. At 11. Claro que foi. Ou claro que estava. Of course it was. Of course it was. O relatório foi aceito? Claro que foi. Of course it was. Claro que ele foi, né? Se quiser traduzir o it. Claro que ele foi. Tá vendo? Não faz sentido claro que ele estava. Automaticamente é claro que foi. Of course it was. O cachorro foi alimentado de manhã. The dog was fed in the morning. Aqui eu fiz estrutura de pergunta, né? Lembrando, isso pode ocorrer na vida... aqui é a vida real, né? Isso pode ocorrer no cotidiano. Você só muda a entonação da voz, né? Você não precisa ser certinho o tempo todo, a não ser, né, no ambiente formal, acadêmico, aí você tem que ser certinho, tá? Ler de forma correta, se for pergunta, ler com entonação de pergunta, né? Question intonation. E se for afirmativa ou negativa, né? Resposta, entonação de resposta, answer intonation, ok? Mas você pode fazer a entonação no cotidiano aí, tá? O que manda é a entonação. Mas enfim, é melhor praticar de forma correta, né? O cachorro foi alimentado de manhã, pela manhã. The dog was fed in the morning. The dog was fed in the morning. O almoço foi feito até as 1 da tarde. The lunch was made until 1 p.m. The lunch was made until 1 p.m. Foi finalizado todos os dias. Ou se quiser traduzir, ele foi, né? O trabalho é uma coisa, né? It was finished every day. It was finished every day. It was finished every day. Foi finalizado 1 da tarde. It was finished at 1 p.m. Foi finalizado às 11 da noite. It was finished at 11 p.m. Foi finalizado às 5 da tarde. It was finished at 5 p.m. Ok? Vai fazendo seus exemplos. Para você já chegar na aula craque aí, fera.
A máquina não estava quebrada por causa daquela peça. The machine wasn't broken because of that part. The machine wasn't broken because of that part. Pause e fale na sua velocidade. The machine wasn't broken because of that part. A empresa não foi aberta, não estava aberta às 5 da tarde. The company wasn't open. Vou fazer o link aqui, ó. Não é que falam rápido, falam conectado, igual você no português. The company wasn't open. The company wasn't open. The company wasn't open. Wasn't open. Wasn't open. Vai treinando. Wasn't open. Wasn't open. The company wasn't open at 5 p.m. Wasn't open at 5. Wasn't open at. Open at. Tá vendo até aqui também, ó. Quando eu falo de forma natural, eu não falo pausadamente, palavra por palavra. Open at. The company wasn't open at. The company wasn't open at. The company wasn't open at. Né? The company wasn't open at 5 p.m. The company wasn't open at 5 p.m. Tá vendo? The company wasn't open at 5 p.m. Wasn't open at, wasn't open at, wasn't open at, wasn't open at, wasn't open at. Cansou, né? A intenção é essa. The company wasn't open at 5 p.m. Vai trocando o horário para não ficar entediante, tá? The company wasn't open at 11. The company wasn't open at 11 p.m. The company wasn't open at 1 p.m. Ok? A loja não foi fechada às 11 da noite. The store wasn't closed at 11 p.m. The store wasn't closed at 11 p.m. The store wasn't closed at 11 p.m. Claro que não foi. Of course it wasn't. Ou claro que não estava, né? Vai do contexto, mas aqui eu sei que é do relatório, né? Então é claro que não foi. Of course it wasn't. Of course it wasn't. O cachorro não foi alimentado de manhã. Ou não estava alimentado de manhã. The dog wasn't fed in the morning. The dog wasn't fed in the morning. O almoço não foi feito até 1 hora. The lunch wasn't made until 1 p.m. The lunch wasn't made until 1 p.m. Não foi finalizado no domingo. It wasn't finished on Sunday. It wasn't finished on Sunday. It wasn't finished on Sunday. Agora, de forma abreviada, it was not finished on Sunday. It was not finished on Sunday. Isso aqui você lembrou, né? Independente de estrutura. Quando eu não utilizo abreviação é por quê? Exatamente. Estou sendo enfático ou formal, acadêmico. It was not finished on Sunday. Anotações, tá? Until. Until é até, né? No sentido de durante, tá? De um horário até um outro. Por exemplo, de 10 da manhã até 1 hora da tarde, eu vou fazer o almoço, tá? Das 10. Eu vou fazer sem parar, das 10 até sem parar, das 10 até 1 hora eu vou fazer o almoço. E temos aqui também o by, tá? Que significa até. E quando que eu utilizo esse aqui? Por exemplo, das 10 ao meio-dia, eu falo para você, vou fazer o almoço até meio-dia. By noon, ok? Mas quer dizer o quê? Que eu tenho até meio-dia para fazer. Não significa que eu vou fazer dos 10 até 1 hora. Eu vou começar 10 horas e vou continuar fazendo até 1. Isso eu utilizo until para isso. O by, eu quero dizer exatamente isso aqui. Eu tenho até meio-dia para fazer. Você não precisa ficar me cobrando, entendeu? Não passa de meio-dia. Aí eu utilizo o by. Eu vou fazer. Não importa quando, mas até meio-dia eu faço. Não passa de meio-dia. Tá? Não passa do combinado, vou colocar assim. Não passa do horário, da data, tá? Também combinado, tá? Isso é para qualquer coisa, tá? Trata-se de período. Until, você vai fazer algo até o prazo dele. O by, você tem até o prazo para fazer, para cumprir, ok? Essa é a diferença. Então, vamos lá.
Uma outra observação, tá, antes de continuarmos, é o quê? É que esse until, provavelmente você já viu em músicas por aí, né? Aqui no YouTube. Ele, de forma rápida, é falado assim, ó. Vou colocar a barrinha de ou aqui, né? Until ou till, tá? Exatamente, till. Parece till, né, do português. Nosso till, né? Till, till. É o mais rápido de until, ok? Ou então, se não, or else. Ao mesmo tempo em que, à medida em que, as, tão quanto, as, tão bonito quanto, as beautiful as, tão pequeno quanto, as small as, tão grande quanto, as big as, ok? Tão irritante quanto, as boring, né? Ou entediante, né? As boring as. Contanto que, desde que, as long as, como se, as if. Quantos anos? How old, qual, which. Por quê? Isso aqui é informal, how come, ok? Isso aqui é informal e ele não precisa acompanhar a estrutura de pergunta, não. Porque se eu falar um how come, já é uma pergunta, isso é formal. Então, eu vou falar a estrutura normal, tá? Para eu transformar isso aqui em uma pergunta com how come, eu só coloco o how come aqui atrás. E pronto, tá? Não precisa daquele negócio de colocar, was vem antes. Não, tá? How come the machine was broken because of that part? Né? Como assim? Por quê? Né? How come? Por quê? A máquina estava quebrada por causa daquela peça. How come the company was open at 5 p.m.? Por que, que a empresa foi aberta às 5 da tarde? Tá vendo? Aí eu não acompanho a estrutura de pergunta quando eu uso how come. Não utilizo estrutura de pergunta. Isso em qualquer estrutura, tá? Ok? That was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See you in next class.